Ok, gente, mais uma vez estamos aqui para uma nova entrevista, um novo programa no Amicast. Hoje estarei entrevistando o Dr. Hermes Bessa e ele está aqui mais na função, vamos colocar assim, né, de trazer para vocês o relato dele com a experiência nas terapias que ele realizou comigo e que já tem algum tempo, tá? E ele viu, lógico, os nossos programas e entrou em contato e perguntou se eu gostaria que ele viesse. E com certeza estou aqui agradecendo desde já, né? Que quando conhecida era um adolescente, digamos assim, hoje já é um homem feito e então é muito gratificante. E lembrando que o Amicast sempre é um patrocínio do Espaço Terapêutico AMI. E não esqueçam de deixar o like, que o like é muito importante para que nós nos sintamos motivados para continuar trazendo informações sobre todas as terapias que tem disponível e também experiências para que vocês possam entender como funcionam as terapias. Doutor Hermes, por favor, apresente-se. Tudo bem, Ana? Primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, para a gente compartilhar um pouquinho a nossa experiência com as suas técnicas, metodologias e práticas aí da psicologia. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu me chamo Hermes Correia Bessa, eu sou consultor, sou especialista em trânsito, em direito de trânsito, transporte e mobilidade urbana, e a gente já trabalha com isso já vai fazer 10 anos nessa área, e a gente tem trabalhado com bastante prefeituras, né, viajado o estado todo, já conheço praticamente 100 municípios aqui no estado, e a gente tem também viajado fora do estado, dando consultoria em outros municípios. A gente tem trabalhado também com formação, e a nossa empresa, a gente tem uma empresa em Parauapebas, uma em Altamira, e aqui em Santarém é somente home office, né? E é isso. Ok. O Dr. Hermes, ele passou pela experiência comigo de acompanhamento psicológico e terapia de barras de axis. Então, ele é mais do que o senhor das informações, né? Do quanto tanto a psicologia quanto as barras influenciaram e influenciam a vida dele até hoje nessa caminhada de vida, nessa jornada, né, de evolução como ser humano, como profissional e em todas as áreas da vida. Com certeza, né? Tanto a terapia da psicologia como das barras, elas ajudam muito na questão do conhecimento da pessoa, né? A pessoa se conhecer, a pessoa procurar resolver seus problemas, né? De uma certa forma, esses problemas são resolvidos, a pessoa acaba criando técnicas para procurar, né, de uma certa forma, a solucionar aquilo que está atrapalhando a sua vida. Então, para nós, isso é bastante importante, porque, para mim, né, particularmente, porque isso me ajuda muito na vida pessoal, na vida profissional, né? Então, muitas pessoas que devem estar assistindo nesse momento o programa, elas podem estar passando por alguma dificuldade pessoal, né, trabalhista também, e às vezes ela não consegue encontrar a solução desse problema. Então, a gente compartilha muito daquela ideia que certas soluções só vão acontecer mediante a ajuda do profissional, né? Porque sozinho você não consegue resolver certas coisas, né? Às vezes você tem um emaranhado de ideias, de metas, objetivos para querer colocar em prática, e o profissional ele ajuda nesse sentido, né? Como nós estávamos conversando anteriormente, né? Os talentos, né? Como ele estava colocando, que hoje ele é um palestrante, e 10 anos para ele poder se sentir assim, seguro de si, com este novo talento, porque até então
há 10 anos atrás não era bem isso que ele vislumbrava na vida dele. Mas a vida foi levando, mostrando caminhos, aí juntamente com o acompanhamento, né, terapêutico e psicológico e posteriormente com as barras, deu uma maior sustentação, porque são tanto terapia de modo geral, na verdade, ela oferece ferramentas para que você consiga desenvolver as suas habilidades, os seus talentos de uma forma mais segura, mais tranquila. Coisa que a gente muitas vezes trava na infância da gente, né? E acaba, quando chega na vida da adolescência, jovem adulto, sem saber direito como lidar e acaba empacando, emperrando em algumas situações. E com a terapia... A terapia ajuda bastante, né? Principalmente porque as pessoas, de modo geral, elas têm muitos medos. Né? Então, eu era uma pessoa que há 20 anos, mais de 20 anos atrás, eu tinha muito medo. Principalmente medo do novo. Né? Você sabe disso, que eu era uma pessoa que tinha bastante medo do novo, medo de sair, medo de me deparar com uma situação nova. Por exemplo, uma viagem, por exemplo, né? Então, eu tinha muito medo de estar longe de casa, eu media essas coisas, né? Isso me metia medo. Tanto que isso acabou com um projeto de 9 anos, né? Por causa de medo. E outras coisas, como você disse, né, que a gente vem trazendo da infância. Então, na infância, infelizmente, a gente acaba passando por algumas frustrações, alguns traumas, né? Isso o adulto acaba trazendo para a vida dele, né? Então, por exemplo, a técnica das barras, especialmente, ela é importante nesse sentido. Porque, de uma certa forma, ela consegue solucionar esses problemas, né? Consegue resolver aquelas coisas lá da infância, a vida da pessoa, né? Consegue tirar principalmente aquilo que é muito importante que você toca numa tecla, né? É chamado de complexo de inferioridade. Então, as pessoas elas têm demais isso, né? Então, isso acaba prejudicando a vida profissional das pessoas, né? Acaba fazendo com que elas não avancem, que elas não dêem um passo a mais, né? Que elas não consigam deslumbrar algo melhor para a vida delas, né? Eu conheço muitas pessoas, Ana, que elas têm medo de viajar hoje, têm medo de sair da cidade onde elas moram, têm medo de ir para outro lugar, têm medo de arrumar um novo emprego, né? Então, elas têm sonhos, mas o medo, de uma certa forma, acaba atrapalhando. Então, nesse caso, o medo não ajuda, não é interessante, né? O medo nunca ajuda, na verdade. Ele só atrapalha. Só atrapalha. Né? E aí, vamos lá. Então, você é doutorado, né? Para chegar com as pessoas e dizer, olha, não precisa ter medo, eu já passei por isso. Vocês me veem hoje aqui, né? Palestrando e viajando de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é lugar, de avião, de barco, de ônibus, não interessa. Todos os meios, vocês olham uma tranquilidade, mas vocês não sabiam como era lá atrás. Tem um ditado que todo mundo fala. Eu praticamente media com a fita métrica quanto tempo. A distância que eu dava de casa, né? Aí tem muita gente que fala, né, que quem vê close não vê corre, né? Então tem muito corre por trás disso, né? Então uma pessoa, de uma certa forma, através das suas técnicas, ela consegue se desafiar, né? Isso é mais importante, né? Então o meu maior desafio mesmo aconteceu nos anos de 2013 e 2014. Eu fui para a Argentina, né, cursar doutorado, uma outra cultura, uma outra realidade, morar num país desconhecido, isso foi difícil para mim, né, cortar todo o país, todo o Brasil, né, para chegar até lá e ficar lá sem poder ter aquela sensação de que você vai voltar rapidamente, que isso é impossível de se fazer, não tem como. Né, então a pessoa vai se aprimorando, né. Então chega um momento que com a técnica da psicologia, com a técnica das barras, a pessoa ela consegue se autoconhecer. Consegue expandir, né? E encontrar e enxergar que o medo realmente não vai te beneficiar em nada, muito pelo contrário. Ele te trava, e se tu não tivesses vindo atrás de ajuda,
terias ficado travado lá atrás, sabe Deus como estaria a vida hoje, né? Um caos, provavelmente. Isso é verdade, né? E são só detalhes, né? Se a gente perceber, esses problemas que as pessoas acabam passando são meramente detalhes que precisam ser resolvidos com a ajuda de um profissional, né? Então é aquilo que eu sempre falo, né? Só dá de resolver certos problemas de conflitos pessoais, emocionais, somente com a ajuda do profissional. Então, às vezes, a pessoa, quando ela acaba trazendo tudo aquilo da infância para a vida adulta, isso precisa ser corrigido. Porque se não corrigir, realmente a pessoa não vai conseguir avançar profissionalmente, socialmente, emocionalmente. E é muito interessante porque tudo como ele está colocando aqui, aí vamos fechar aqui nessa questão realmente do medo, né? O medo de sair, o medo de se lançar, o medo de se expor. Isso daí, gente, é uma questão que esse medo, ele gera ansiedade, ele gera síndrome do pânico, ele gera depressão, insegurança, tá? E a percepção de que você é ruim de tudo, é incompetente, inseguro, incapaz, infinitamente né? E quando você consegue sair desse você dá um up maravilhoso, fica on, tá? Então, você consegue ficar online, você consegue ficar presente, você consegue viajar, Então, o importante é que você perceba, existe sim, não vou negar, existem pessoas que conseguem superar situações sem a busca de ajuda. Porém, é um número muito pequeno. A grande maioria de nós, seres humanos, precisamos dessas ajudas terapêuticas, tá? Então, como aqui o AmiCast, nós temos mostrado várias terapias. Então, você pode ir lá depois e até escolher umas, de preferência que seja de barros, puxando a brasa para minha sardinha, tá? Mas não deixe de se cuidar, porque senão você não consegue crescer na vida, você não vai amadurecer, você não vai construir nada, né? E não é construir também no sentido do comprei um carro, uma casa, não. É se construir, se autoconstruir. Quando perguntar quem você é, eu sou o Hermes, que estou aqui neste plano, neste momento, a serviço de um ser maior e que servindo de contribuição para os outros, que é isso que todos nós somos na base de tudo. O restante é só o complemento que nós precisamos ter para desenvolver nossos talentos, né? Isso é verdade, Ana. Depois de todo o processo terapêutico, né, de barra, depois de todo o processo de psicoterapia, né, com você, hoje já não tem mais essas limitações, né? Então, para mim, hoje, por exemplo, se alguém perguntar onde é que eu estou trabalhando, o meu trabalho ele se resume na busca de 5.570 municípios, né? Então, não existe essa limitação para mim, não existe trabalhar em Santarém, não existe trabalhar no estado do Pará, não existe isso, né? Então, hoje, por exemplo, com as técnicas, as ferramentas das barras, da psicoterapia, eu consigo deslumbrar uma oportunidade, um cenário muito grande no Brasil, sem me limitar, né? Então, hoje não existe mais aquela limitação de que só vou trabalhar em Santarém, só vou trabalhar no estado do Pará, só vou trabalhar no quarteirão de casa. Quarteirão de casa. Então, não existe, né? É porque realmente a gente começa a vida, né, quando tem essas travas, eu não vou sair do quarteirão. Depois de dar uma estendida, eu vou até sair do quarteirão, vou expandir mais para o bairro. Aí depois, não, vou mudar de bairro. Aí vai, tá entendendo, gente? Então, o que é importante que vocês percebam aqui, que eu principalmente, né, como profissional, nesses anos todos, acompanhando a trajetória do Dr. Hermes, tá? É muito interessante você ver que foi passo a passo, tá?
foi um período de terapia para que ele pudesse chegar e dizer, bom, agora dá para eu viajar, dá para eu fazer um curso. Só que antes dos cursos, ele primeiro experimentou viagens que seriam para ser lazer, aí, muitas vezes foi desespero de colocar o pé só em outro estado, não, já vou me embora e voltar, tá? Então é um processo, mas todo mundo consegue. E quando para olhar para trás, você olha e diz assim, hoje para ele não foi demorado, passou, acabou, que ele nem lembra detalhes, e nem quer lembrar, também não precisa, passado, passou. Mas hoje quem está na situação, mas isso demora, não sei o quê, que a gente falou aqui de 10 anos, né? Só que 10 anos, gente, que a gente está colocando, é para que você crie o seu perfil profissional. Não é que você demorou tudo isso para sair de uma situação de sofrimento psicológico e de terapia, tá? É por isso que eu estou voltando aqui nessa questão. Que a gente estava falando assim, que a gente vai vendo, né, muitos palestrantes, como as pessoas vão se colocando, por exemplo, eu estou aqui no Amicast, mas eu assisti vários outros podcasts e fui vendo como é que a coisa vai funcionando e tudo, e ainda estou amadurecendo nisso, nesse perfil do Amicast, ainda não é definitivo, as coisas vão no amadurecimento. E a mesma coisa, então esses 10 anos que ele colocou aqui foi em função da vida profissional, né? Não foi da vida pessoal. Então a gente já consegue ter um bom resultado dentro de alguns meses, né? Então o trabalho de psicoterapia e de barras de aço, você já consegue perceber isso dentro de alguns meses. Então isso não tem nada a ver com anos, né? Em alguns meses, 3, 4, 5 meses ou até menos, dependendo de cada situação. Cada pessoa vai apresentar uma melhora de um jeito. Então isso é uma questão de meses mesmo, uma melhora, né? Para a vida profissional, isso já é uma coisa mais a longo prazo, né? Sim, profissional, social. Para você se colocar, né, dentro do mercado realmente. E aí eu volto e coloco assim, o mercado de trabalho, todo mundo vira e diz, mas é muito competitivo. Todas as áreas são. Então, não adianta a gente querer atropelar. A vida profissional, tudo tem um tempo que a gente vai amadurecendo para poder funcionar, para poder ver como é que o mercado funciona e ver como é que eu vou vender o meu trabalho, né? E que hoje eu posso dizer para vocês, com toda a felicidade do mundo, que eu não saio para trabalhar, eu saio para me divertir, porque o que chamam de trabalho, para mim é um lazer fantástico, pela contribuição que eu sinto, que eu sou na vida das pessoas e as pessoas na minha. Então é um prazer muito grande você poder trabalhar com o que gosta e gostar do que trabalha. Para uma pessoa que está nos assistindo agora, é interessante ela perceber essas oportunidades, né? Então, a gente acredita, por exemplo, que o profissional especializado, com a técnica adequada, ela consegue resolver muitos problemas, né? Consegue encontrar muitas soluções. Às vezes a pessoa está com várias metas, com vários objetivos, mas ela precisa organizar esse pensamento todo, né? E essa organização a gente acredita que só vem mesmo através da psicoterapia, das barras de aço. A gente acredita muito. Eu acredito muito no teu trabalho. Sou uma pessoa que acredita bastante. Eu conheci muitos profissionais aí, Brasil afora, até fora do país, mas eu sempre te tenho como uma grande referência em relação a esses trabalhos de ajudar as pessoas, né, de modo geral. Eu agradeço, vai me fazer chorar de emoção aqui. Tá? Gente, olha, é muito gratificante ouvir que você conseguiu realizar um trabalho com alguém, porque na verdade não fui eu que realizei, foi ele. Na medida que ele disse, olha, eu quero ser ajudado, então tá, venha que tem como.
Então, na verdade, quem fez a maior parte do trabalho, 90% foi ele, 10% eu com a técnica. Mas é muito gratificante você ver isso, tá? Que na medida que, no momento, na verdade, no exato momento que você percebe que você precisa de ajuda, vá, busque ajuda, porque senão você não vai conseguir crescer na sua vida, você não vai conseguir descobrir quais os talentos para que você veio, né? E tem muitas coisas que passam na cabeça antes de, por exemplo, você chegar a dizer, eu me tornei um palestrante, eu me tornei uma psicóloga, um consultor, uma terapeuta de barras, uma pessoa da área de marketing. Antes disso, você já pensou mil outras coisas que você poderia fazer e foi deixando, e foi deixando, e foi deixando, até que chegou nesse momento aqui. Mas o importante é que quando você chegue nesse momento, você esteja assim, feliz naquilo que você chegou. Porque não adianta eu chegar 30 anos depois de formado e dizer, eu odeio o trabalho que eu faço. Então está fazendo o quê? Está empurrando a vida com a barriga. Vai procurar o que realmente gosta, o que realmente dá prazer, porque aí funciona bem. Não vá simplesmente, eu vou trabalhar em qualquer coisa porque está tudo bem. Não está, porque você vai ficar sempre com as suas emoções, sentimentos, os seus comportamentos complicados. E isso vai atrapalhar a sua vida em todas as áreas. Nesse processo todo, essa questão do pessimismo só atrapalha, né? A pessoa que se enche de pessimismo, a pessoa que se enche de medos, de angústia, né, de sofrimento, isso aí só atrapalha no processo todo, né? Eu acho muito interessante a técnica, porque a técnica ela faz com que a pessoa se encha de otimismo, né? Se encha de esperança. E isso é importante, né? Então, mesmo que nesse momento você que está assistindo aí não tenha nada para fazer na vida, mas o importante é trabalhar a esperança, o otimismo, a esperança, e saber que isso tudo vai dar certo uma hora, né? E com a técnica, com a ajuda do profissional, caso da Ana aqui, isso só vai acelerar o processo, né? Ou seja, que é para você resolver em 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso pode ser encurtado com a técnica, né? Isso é importante. Ok, gente, então eu acredito, né, que já teve a oportunidade agora de perceber que a terapia ela funciona na vida de todo mundo e como o Dr. Hermes colocou, se você não tem nada para fazer aí, tenha esperança, maravilha, cultive a esperança. Porém, se você, para você cultivar essa esperança, comece a se questionar o que eu realmente pretendo fazer aqui. Quais as 1000 possibilidades, isso já é técnica, tá? Dou uma palhinha para vocês. Quais as 1000 possibilidades que existem nesse mundo que estão disponíveis para eu acessar? Faça essas perguntas e não fique cobrando a resposta imediata. Deixe que o seu cérebro, o seu subconsciente, ele vai começar a trabalhar em cima dessa resposta, e um belo dia você vai acordar, um belo dia que eu digo, talvez minutinhos depois, tá? E você vai dizer, mas olha, eu nunca tinha pensado em fazer tal coisa, eu vou já pesquisar. Nunca tinha pensado em estudar tal coisa, eu vou já pesquisar. Então, esse é o grande X da questão, é o grande trabalho, tá? E, doutor Hermes, eu agradeço imensamente a sua presença aqui, tá? E espero continuar sendo contribuição como você, né, na área do trânsito, que nós precisamos muito, porque ele como consultor de trânsito, eu também sou especialista em trânsito, e para ver como até algumas coisas acabam cruzando, né, em termos de descobertas, tá?
no caminho de cada um. Então, muito obrigada. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Não percam, daqui a pouco nós estaremos divulgando para vocês outros profissionais de outras áreas, outras terapias. E mais uma vez, não esqueçam de deixar o like e é um patrocínio do Espaço Terapêutico AME. Beijos no coração de todos. Se você quiser dizer como lhe encontrar, qual o trabalho, como funciona, deixar o seu contato, fique à vontade. Nós estamos lá pelo Facebook, também pelo Instagram. Só você procurar lá, especialista Hermes Bessa, tudo junto. E nós estamos por lá, Instagram, Facebook ou pela própria empresa, né? Época Treinamentos, também Facebook, Instagram, e os nossos contatos estão todos por lá. É isso. Então, muito obrigada.